Nos diz a Escritura que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Creu no quê? Naquilo que Deus havia declarado em sua palavra. A promessa de que dele faria uma grande nação através de um filho que seria gerado dele. Veja, todas as promessas de Deus são mandamentos. Quando Deus promete algo, o crente se apossa daquilo como que já cumprido. Foi esta fé que Abraão manifestou na palavra de Deus, e por esta fé ele foi igualmente justificado, por ter-lhe sido imputado justiça. Justiça são todos os mandamentos de Deus, diz o salmista. E a obediência a estes mandamentos se dá por aquela fé que se aposta da promessa e, consequentemente, se veja cumprido. Isso é justiça pela fé. Justificados pela fé, temos, pois, paz com Deus. O oposto da paz com Deus é inimizade. E a Bíblia declara que o amor do mundo é inimizade contra Deus. Por quê? Porque o mundo não tem fé. O mundo não vive pela palavra. O mundo sequer acredita que Deus exista. Paulo declara em Hebreus que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele exista e que é galardoador daqueles que nele creem. Mas veja, não basta somente crer na existência de Deus. Um pouco mais acima, em Hebreus, Paulo vai falar que pela palavra de Deus todas as coisas foram criadas. Então, não adianta você crer em Deus, que Deus existe, e não crer na sua palavra. Não adianta. Porque, de alguma forma, você não está exercendo fé, que é um fruto do Espírito Santo. De maneira que quando alguém chega para você e fala que certas questões bíblicas expressas pela palavra de Deus não é ponto de salvação, você deve responder o seguinte: a falta de fé na palavra de Deus comprometeria a minha salvação? Porque tudo que não é de fé é pecado. Então, os crentes são crentes separados do mundo porque pela fé eles creem na palavra. Compreende? Veja que a Bíblia diz que o justo muito pode nas suas orações. Está lá em Tiago, né? No capítulo 5, no verso 16. Agora, um pouco mais no entorno disso, vai falar de Elias. Elias orou, porque cria pela fé, e por mais de 3 anos não choveu. Ele orou e voltou a chover. Agora, Elias era mais santo do que Josué? Elias tinha maior destaque diante de Deus do que Josué? Tinha ele preeminência? Não. Não. Então por quê? Por que que estes homens eram homens de fé? Porque eles criam na palavra, naquilo que a palavra declarava. É isso que nos constitui igreja, separados do mundo, crentes na palavra. Bom, já que nós estamos falando de Josué, o que Ellen White nos diz sobre a oração de Josué? Esse é o tema de nossas considerações. No livro Patriarcas e Profetas, na página 443 ou 509,
dependendo a edição, nós lemos: o Espírito de Deus inspirou a oração de Josué para que novamente fosse demonstrado o poder do Deus de Israel. Aquilo que o Espírito de Deus inspira, podemos atribuir erro? Podemos atribuir falibilidade? Não. Aquilo que é inspirado é movido pelo Espírito de Deus. Compreende? Nós professamos crer que a Bíblia é inspirada, inerrável e infalível. Mas, quando nós atribuímos a um evento ou outro mito, onde é que está sendo aperfeiçoada a nossa fé no Espírito? Qual dos profetas, qual dos apóstolos disseram que aquela história, aquele evento, aquele episódio na experiência do povo de Israel não passou de mero mito, de folclore, de um conto popular? Qual? Porque nós devemos provar os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Qual a base bíblica para essa afirmação de Ellen White? O próprio texto de Josué, capítulo 10, versos 12 e 13. Josué orou para que o sol e a lua se detivessem nos seus lugares no decorrer daquela batalha, e sol e lua pararam. Ele se equivocou? Qual a base bíblica para confirmar isso? Porque não nos interessa os argumentos humanos, as deduções seculares. Não nos interessa. O que interessa é o que está escrito. É isso que é o suporte daquela fé que é fruto do Espírito e que nos santifica. Qualquer coisa fora disso é anátema. Está entendendo? Ela continua agora no desejado, reforçando o que falou em Patriarcas. Quando nos dias de Josué, Israel saiu à batalha com os cananeus em Bet-Horon, o sol se detivera, à ordem do chefe, até que fosse conseguida a vitória. As muitas idênticas maravilhas se tinham operado na história deles. O desejado de todas as nações, página 321 ou 406, dependendo da edição. Está aí uma confirmação do relato bíblico ou não? O sol se detivera. Não é a terra que parou. O sol. A terra é um reino. O sol, a lua, as estrelas são acessórios. A Bíblia fala dos céus e da terra, do mar e das fontes das águas. Não dá preeminência ao sol, nem à lua e nem às estrelas. Não no mesmo patamar. Cada qual tem a sua função, sua utilidade, seu propósito, enfim. O fato é que nosso mundo é um reino. Não é um planeta. Uma estrela errante, onde está escrito? Estrela é aquilo que Deus fixou no firmamento, tá? Os planetas, sim. Agora, a Terra, não. A Terra é maravilhosa. A Terra é um cenário grandioso, glorioso. A Terra é um reino. Veja, Apocalipse 14, 7 fala dos céus primitivos, da terra primitiva e das águas. Porque Gênesis 1:1 já estavam aqui, aguardando remodelagem. O sol, a lua, as estrelas vieram no quarto dia. Que outro exemplo semelhante tem na história do povo de Deus? Veja, que uma doutrina confirma-se com outra declaração, com mais outra declaração, com mais outra declaração, que estabelece a doutrina. Em Profetas e Reis, agora, página 200 ou 342, nós lemos: somente por intervenção direta de Deus, a sombra no relógio solar poderia voltar atrás 10 graus. E isso devia ser um sinal a Ezequias de que o Senhor tinha ouvido sua oração. Concordando, o profeta Isaías clamou a Jeová e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinando no relógio de Acás. Qual a base bíblica? Isaías 38, 4-8, 2 Reis 29 a 11. Nós utilizamos o espírito de profecia sempre respaldados com a Bíblia. Um está escrito, um assim diz o Senhor. Porque esta é a base
suprema de autoridade. A Bíblia é o árbitro. Não é a minha opinião, não é a sua, não são os concílios, não são a multidão, compreende? Não são os clérigos, não são os teólogos, não são as academias, nada disso interessa. Se não respaldado, mesmo a minha palavra, se não respaldado por o está escrito. Entende? Temos aqui um outro evento, numa outra época, ocorrido dentro do povo de Deus, mostrando que o sol, colocado no firmamento, percorre o seu circuito. Temos mais declaração do Espírito de Profecia confirmando isso? Bom, vamos lá. Fundamentos da Educação Cristã, página 344 e 345. O sol resplandece no céu, seguindo seu curso habitual, e os céus ainda declaram a glória de Deus. Homens prosseguem sua habitual rotina. Qual é a base bíblica desse texto? Salmos capítulo 19, versos do 1 ao 7. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Nele pôs uma tenda para o céu. Eu já disse aqui, é uma metáfora. O firmamento é como uma tenda colocada por sobre o sol. Nós deixamos isso nas nossas considerações com respeito aos 7 elementos do experimento de Eratóstenes. Podeis ver. A percorrer o seu circuito, o sol percorre um circuito no firmamento. A sua saída é desde uma extremidade do céu e o seu giro vai até a outra extremidade. E nada se pode subtrair do seu calor. O céu está debaixo de uma extremidade. Esse sol que apresenta aí no nada, que não tem extremidade, qual a base bíblica para isso? Então a serva do Senhor está dizendo que o sol segue o seu curso habitual. Quer ver mais outra declaração dela sobre o mesmo capítulo 19? A crise aproxima-se de nós sutil e gradualmente. O sol brilha no firmamento fazendo seu percurso comum. E os céus declaram a glória de Deus, o desejado de todas as nações, página 511 ou 637. Alguma dúvida? Qualquer declaração atribuída a Sr. White sem base bíblica e que contradiga aquilo que ela declara com base bíblica, qual é o peso da evidência? Qual é o conselho dela? Ficar com a base bíblica. Mais outra declaração ainda, Patriarcas e Profeta, página 568, 642. Via o sol inundando os céus de luz, saindo como o noivo do seu quarto, se alegrando como um herói a percorrer o seu caminho. Salmos 19, 4 e 5. O noivo aqui é uma referência a Cristo, que é o sol da justiça, o herói que venceu na cruz do Calvário. Ou seja, a metáfora aqui é uma aplicação, mas não anula o propósito real em si. O sol ilumina, inunda. Nada foge do seu calor. Por que nada foge do seu calor? Porque ele está no firmamento da superfície terrestre. Por onde ele passa, ele ilumina e aquece. Agora, esse sol que colocam a 150 milhões de quilômetros de distância e que se afirma que é 100 vezes maior do que a Terra, isso é como Paulo declara, isso é filosofia, vãs subtilezas, tradições de homens. E isso não nos interessa, porque o mundo é inimizade, é inimigo de Deus. Nega o criacionismo e nega o geocentrismo. Está lá em Gênesis. E a palavra dá sustentação para ambos. Recomendo buscar o leitor a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. Nela Deus prometeu dar visões nos últimos dias, não para uma nova regra de fé, mas para conforto do seu povo e para corrigir os que se desviam da verdade bíblica. Primeiros escrito, página 78. Então, nós anulamos a fé quando nos desviamos da verdade bíblica, da doutrina dos servos de Deus, de um está escrito. Compreende? Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, e não segundo Cristo. Colossenses 2:8. Tende cuidado. Provai os espíritos. Tá? Então a palavra que nós pregamos é a palavra da fé, que fortalece a fé para aquele que vive, que anda, enfim, que nasce do Espírito. Amém? Deus abençoe, medite nisso, compartilhe. Até o nosso próximo estudo. Sermão em Cristo. Alexandre Botelho.